têm que parar de ficar falando chavão por aí e começar a falar a palavra de Deus. Porque o chavão nos coloca no meio de todos, tudo misturado. Quando você fala a palavra de Deus, você manifesta a sua identidade. Você está entendendo isso? Está claro para você? Você manifesta a sua identidade. Então a gente vai parar de ficar repetindo o que fulano, Beltrano de tal falou a respeito disso e vamos aprender a palavra de Deus a respeito da semeadura. Quantos anos nós estamos aqui? Falei com o pastor, tem muita lei natural, muita lei em cima da terra. Mas uma lei que é natural e que também é espiritual é a lei da semeadura. Qualquer outra lei que você fizer sobre a terra, você quer ver uma coisa? Pode te igualar. Hoje eu estava orando, botando a mão no Senhor. Pode te igualar a qualquer pessoa. Lei do reflexo, lei da atração, tá? Lei da projeção. Isso pode te igualar a qualquer outra pessoa no mundo. Mas quando você se coloca diante de Deus, na lei da semeadura, aí muda. A palavra do Senhor em Gênesis vai dizer que enquanto houver sol e lua, dia e noite, as 4 estações do ano, haverá plantio e colheita. Amém? É uma lei natural, mas também ela é espiritual. Isso mostra que tanto a pessoa que é crente pode fazer, como aquela pessoa que não é crente. Escute o que eu estou dizendo agora. A pessoa não é crente, mas ela pode fazer também. E se ela fizer, se ela seguir os princípios, o que vai acontecer? Ela vai colher. Porque qual que é o princípio? O princípio está lá em Gálatas. Ele diz que aquilo que o homem plantar, o homem também colherá. Então, a lei da semeadura e da colheita, ela é lei natural e ela é uma lei espiritual. E a Bíblia vai dizer lá em Gálatas que quem planta na carne, colhe a morte. E quem planta no Espírito, colhe no Espírito, colhe vida eterna. O que ele está dizendo? Se eu planto sementes que são da carne, ou seja, de más atitudes, de atitudes ruins, eu vou colher coisas ruins no final. E nada vai impedir isso, você está entendendo? Nada vai impedir isso, porque a colheita é segundo a sua espécie. Não adianta você plantar uma cultura e querer colher outra cultura. Então eu quero que você preste atenção como é que nós vamos semear, tá bom? Se você não quiser abrir a sua literatura, você pode pegar um papel, um texto e anotar. Amém? Eclesiastes 11, no versículo 6, vai dizer assim: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele diz: faz isso sempre. Então, amados, plantar é sempre, semeadura é sempre. Aleluia! Continua semeando, continua plantando. Ele diz: faz isso de manhã, faz isso de tarde. Você não sabe qual das duas vai render mais, ou se as duas vão prosperar iguais. Amém? Amém. Então nós observamos o semeador levando a semente à terra e nós temos que aprender com ele todas essas coisas. O ato de semear nos ensina. Então a primeira coisa que eu aprendo, diga comigo assim: abrir mão da semente. Abrir mão da semente. Está lá em João 12, 24. Ele diz: em verdade vos digo isso, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só, e se morrer, produz muito fruto. Então a sementinha, se ficar só sementinha e a pessoa comer, é um fruto que acabou ali, o alimento dela. Mas se ela for plantada, morrer, germinar, brotar e crescer, ela vai ter muito alimento. Você está entendendo? Então eu tenho que fazer essa escolha. Qual é a semente que eu vou colocar como alimento e qual é a semente que eu vou abrir mão dela? Abrir mão é esquecer. Você está entendendo? Então a primeira coisa que acontece na semeadura, quando eu separo a minha semente e vou plantar, eu tenho que entender que ela vai ficar enterrada, soterrada, e ela vai morrer. Eu vou
esquecer. Você vai abrir mão. Você não vai ficar assim, mas aquele dia eu fiz isso, mas aquele dia eu fiz aquilo, mas aquele dia, você está entendendo? Você não vai ficar requerendo, reclamando a tua semente. Quantos entenderam? Meu Deus, então vocês são plantadores profissionais. Aleluia! Todo mundo aqui já é agricultor. Ninguém fica jogando semente para Ô glória! O semeador, ele sabe que a semente dele vai ficar debaixo da terra. Então você sabe que a sua semente vai ficar escondida. Ela não vai ficar aparente. Você sabe disso? Você abriu mão, você plantou, enterrou, ela está soterrada. Todo agricultor sabe disso. Sabe que ela está lá. Você está tomando posse? Eu falo muito rápido. Eu vou parar só um pouquinho, só para você tomar posse. Presta atenção. Você que é semeador, ninguém mais sabe que a sua semente está lá. Presta atenção. Você chegou aqui, você abriu mão da sua semente, ninguém mais sabe. Mas quem é que sabe que a semente está naquele lugar? Eu sei. Você sabe. Amém? Você sabe aonde você foi. Você sabe aonde você investiu. Está lá. Está bonito. Viu? Está debaixo da terra. E o que ele está com paciência fazendo? Ele está com esperança. Ou seja, ele está esperando o ressurgimento. Esperança é isso. A minha e a sua semente vai ressurgir. Fala quem está do lado. Vai ressurgir. Vai aparecer. Aí a pessoa chega aqui e fala assim, mas eu não estou vendo nada. Não tem que ver nada mesmo. Porque eu plantei. Você está entendendo? Não está acontecendo nada. Mas vai surgir. E a Bíblia diz que de repente ela surge, aquela pontinha, ela vai brotar. Diga assim, a semente vai germinar. A semente vai germinar. Então, quando a semente ela foi selecionada para o plantio, é aquela que eu vou abrir mão dela. Tá? Então eu não vou comer minha semente. Tem gente que já aprendeu isso, né, irmão? Mas também, em compensação, o que ela vai render para me alimentar não está no gibi. É uma semente maravilhosa. Essa semente, você tem que entender que essa é a semente do investimento. Essa é a semente para a realização do sonho. E para realizar o sonho, qualquer projeto, você vai ter que abrir mão. Entende isso? Você quer qualquer avanço na sua vida física, você vai ter que abrir mão. Tanto na área do seu descanso, quanto na área da sua alimentação. Alguma coisa você vai ter que fazer. Quer empreender em algum lugar, você vai ter que abrir mão de alguns passeios, prazeres e algumas coisas que você quer aquilo. Entenda bem. 2023, tome posse, aprenda a semear. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Mas você que semeia, a pessoa que semeia, ela está certa que ela vai colher. Ninguém vê, mas ela está certa. Diga assim, para semear, é preciso abrir mão da semente. A segunda atitude que a gente precisa ter é suportar as dificuldades. O Salmo 126 vai dizer assim, os que semeiam lágrimas, com júbilo ceifarão. Amém? Quem sai andando chorando, enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo seus feixes. A gente semeia com lágrimas. Então não é fácil. Então não é confortável. Fulano está semeando, separou, está levando a semente, ele separou. É por quê? Não é por quê não. Ele muitas vezes está fazendo um sacrifício. Chorando. Você acha que é fácil semear desempregado, irmão? Seja sincero, olha para mim. Pelo amor de Deus, só quem faz isso que sabe. Trabalhando não é fácil. Aleluia! A outra falou assim, trabalhando já não é fácil. Trabalhando já é um negócio sério. Fala assim, cara, igreja. Você fala assim, pelo amor de Deus. Na real conjectura, né? Com a situação do mundo, como é que a gente faz isso? Fala assim, semear dá trabalho. Semear dá trabalho. Não é fácil não. É cansativo. Você tem que preparar a terra, o lugar tem que ser bem escolhido. Irmão, ter motivação para plantar é só a esperança de colher futuramente. Amém? É isso aí. A única motivação de eu plantar é essa esperança que eu vou colher. Diz que o semeador, ele tem é específica essa esperança. Não
qualquer coisa não, é específica. E Ele vai falando do nosso coração. Então, por mais difícil que seja, o que o texto do 126 de Salmo está dizendo? Por mais que você chore, Ele está garantindo, vai valer a pena, vai voltar com a colheita na mão, sim, e vai voltar alegre, e vai voltar cantando. Você ouve a Deus, você serve. Olha, meu Deus, vai valer a pena. Ele está dizendo, o semeador semeia em lágrimas, mas colhe com alegria. Então a colheita, a resposta da colheita para você será muita alegria. Mas nem sempre a sua semeadura será feita num tempo de fartura, num tempo de abastança, num tempo folgado. Às vezes você vai estar num aperto. Você fala assim, pastor, por que a senhora acorda já faz a sua de antemão? Que é para eu não comprometer ela na frente. Você sabia disso? Porque se deixar na minha mão, o que acontece? Meu irmão, eu gasto com alguma coisa. É igual dízimo. Se fica na mão do indivíduo, daqui a pouco ele está pagando conta com dízimo. Ele está comprando uma moto com dízimo. Ele está fazendo negócio, abrindo empresa com dízimo. Irmão, dízimo é de quem? Do Senhor. Você fala, e a semente? É a sua plantação. A semente é a semente da multiplicação. Diga assim, semente da multiplicação. A terceira atitude é esperar o tempo certo. Fala comigo, esperar o tempo certo. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Gente, eu fiquei pensando nesse negócio. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. O agricultor sabe o tempo certo de cada planta. Ele sabe, desde a estação correta do plantio, o momento certo para adubar, capir, colher. A nossa igreja, toda a primícia faz a primeira unção. E a primeira unção, o pastor fala que essa unção é para 365 dias. Essa unção tem uma cobertura. E aí nós abençoamos casa, família, cobrimos ministério. Interessante, muitas pessoas não param para prestar atenção nesse tempo, nessa estação da vida. Quem semeia tem que começar a prestar atenção nas estações. Amém? Amém. Quando chega a hora certa, o agricultor não perde tempo. Irmão, se hoje é tempo de colher da semeadura, a semeadura está acontecendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear agora. Não adianta eu chegar na colheita e ficar esperando uma colheita que eu não semeei. Aí a pessoa fica esperando um troço que ele não investiu, ele não trabalhou, ele não empregou, ele não moveu uma palha. É como você querer que estejamos todos numa virada superlotada de aulas que você não trabalhou durante o ano. Você tem que entender que existe uma época. Aí a pessoa fala assim, você vai estar colhendo agora. Por quê? Porque tem algumas sementes que vão germinar mais adiante. Preste atenção. Quando eu semeio, eu não tenho como adiantar o processo. Entenda isso hoje. Tá? Você fala assim, pastor, eu conheço isso de trás para frente, de para trás. Eu sou semeador há muito tempo. Mas tem gente que está começando a semear hoje. Tem gente que nunca semeou. Já estão passando mais de 20 semeaduras. E teve gente que nessa igreja aqui que prega todo ano ainda não fez isso. E Deus está dizendo para você que não adianta você querer adiantar o processo. Não adianta ficar brigando com o tempo. Não adianta dizer que as coisas não estão chegando na hora certa. É hora de esperar o tempo certo de Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. É Deus falando. Ninguém vai colher antes da hora com Deus. Amém? Nós vamos colher na hora certa. Como uma planta. Gente, vamos observando a plantinha. Eu falei com o pastor, como que Deus é tremendo. Ele pega uma coisa muito simples, muito bonitinha, maravilhosa, natural, e começa a explicar pra gente. E tem gente que no final diz que não entendeu. Irmão,
poder comparar com a semeadura, é algo muito simples. É uma sementinha sendo jogada na terra. Amém? Amém. Mas outra coisa linda que ele vai falar do tempo, e eu quero que você tome posse agora para a sua vida, é que quando, olha, plantou, ela morreu, germinou, brotou, aí você vai observando a plantinha quando ela nasce. Ó, aquele raminho, pequenininho, né? Aí cada hora que você passa ali perto daquela plantinha, o que aconteceu com ela, gente? Ela já cresceu. Aí você passa no outro dia, ela já cresceu mais um pouco. E depois você passa de novo, ela cresceu mais um pouco. Eu não vi, você não viu. Mas quando você passa, você observa que a planta cresceu. Levanta a mão direita em nome de Jesus. Vem crescimento sobre a tua vida. E cada vez que você, ao observar essa semente, a percepção de crescimento virá sobre você. Em nome de Jesus. O outro rega, Deus dá o crescimento. A única coisa que você não pode fazer com a sua semente é fazer ela crescer. Isso é sobrenatural. Entendeu isso? Por isso você tem que confiar no tempo de quem? De Deus. Oh glória! Fala assim, o tempo de Deus para a minha vida. Oh glória, o tempo de Deus para a minha promessa. O tempo de Deus para o meu milagre. Toma posse, o tempo de Deus se cumpre. Aleluia! Oh glória! Oh maravilha! Glorifica, Rafael! Oh maravilha de Deus! Pode dar glória, aqui pode dar glória, irmão, aqui pode. Precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem. A semente de Deus faz isso na minha vida e na sua vida. O tempo vai passando e eu só vou melhorando. O tempo vai passando e eu só vou melhorando. Quem está fazendo a configuração da sua vida é Deus. Esse negócio da gente reunir e nunca melhorar, isso não é de Deus, não. A Bíblia diz que o crente, quando reúne para melhor. O apóstolo Paulo escreveu para Corinto e ele disse assim: gente, estou decepcionado com vocês. Pai do céu, o pastor já foi lá no capítulo 11. Eu nem falei o texto. Olha, pregar para os universitários é forte, não é forte. Ó, presta atenção. Ele falou assim: eu estou decepcionado com vocês. Reúne, faz culto. Vocês só se reúnem para pior. Estou sabendo que no meio de vocês tem um assunto desagradável demais. Dissensão, briga, discussão, agressividade, violência, a coisa está séria. Um não espera pelo outro. Vocês não discernem o corpo. Vocês não olham para o outro como o corpo de Cristo. Falta entendimento. Paulo está conversando com a igreja, está lá no 1 Coríntios, capítulo 11. Ele está no texto da ceia. Presta atenção. E eu vou falar uma coisa de ceia que eu não ia falar aqui agora, mas vou aproveitar e vou falar para vocês. Presta atenção. A ceia da primícia. Vou ficar nesse texto. Aí ele diz assim, gente, ele começa no versículo 23. Eu vou pular. Lá no 1, eu já pulei lá no 23. Versículo 23, Paulo vai dizer assim: gente, eu vou dizer para vocês o que eu recebi de Deus. Não é uma invencionice. Você está entendendo? Ele não está achando isso, não é achômetro. Ele está dizendo: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Quem conhece o texto, é crente há mais tempo, está reconhecendo o texto. Ó, eu só estou falando porque tem gente que não conhece. Ele disse: eu recebi de Deus o que eu também vos ensinei. Ele diz assim: na noite em que foi traído, partiu o pão. Vamos ficar com essa semente aqui agora para a ceia. Vamos ficar com esse gancho. Vamos linkar com a ceia aqui agora. Na noite em que foi traído, partiu o pão. Irmão, presta atenção. O que aconteceu na noite da ceia para Jesus? Traição. Na noite da ceia, ninguém deu flor para ele. Não foi presente que ele recebeu. Não foi um agrado, um tapinha nas costas, não foi elogio. Na noite ele foi traído. O Senhor Jesus me deu uma lição e dá uma lição para você também. Deus está dizendo para mim e para você: não deixa nada entre você e a ceia. Amém? Amém? Porque Jesus não deixou que a traição impedisse ele de se aproximar da mesa da comunhão.
água. A igreja não nasceu de nenhuma prostituição, nem de contrato, nem de conchavo humano. A igreja nasceu do coração partido do Filho de Deus. Amém, amados? Ali nasceu a igreja. Quando Cristo disse, Pai, está consumado, na noite da ceia, não deixa qualquer assunto te distanciar da mesa da comunhão. Nada pode interferir na minha comunhão. Quem não come do corpo, não bebe do sangue, não tem comunhão. Mas quem come e bebe, ele diz, esse eu ressuscitarei no último dia. Aplauda Jesus! Aleluia! Não deixa nada interferir. Chega essa história. Se eu me relaciono com você, eu sou semente de Deus. Homens são sementes de Deus. Palavras são sementes de Deus. Amor, carinho e afeto são sementes de Deus. Fala lá, pastor, só está falando de dinheiro, é ruim. Eu estou falando de sementes. Semente é todas as atitudes, comportamento e o que você faz na sua vida. Se eu me relaciono com você, eu tenho a semente de Deus em mim. E eu estou falando isso com Bíblia aberta. Daqui a pouco eu vou ler para você, onde está escrito que eu e você temos a semente de Deus. Está lá em 1 João, ele diz assim, que aquele que é nascido de Deus tem a semente santa em si mesmo. Você é semente de Deus. Amém? Fala quem pensa lá, você é gente boa. Você tem a semente boa. Aleluia. Agora presta atenção. A pessoa relaciona comigo a vida inteira e não melhora, tem um troço errado. Ah, qual é, irmão? Reunimos aqui hoje para quê, igreja? Melhorar. Fala pro teu irmão. É para melhorar. Deus lindo. Deus lindo. A Bíblia diz que quando chamou, Jesus Cristo eterno, nós estamos no terceiro, vai ser 5 pontos só, tá? Eu já estou encerrando, não parece não. Aleluia! Ó, a Bíblia diz que quando os filhos de Jacó foram chamados para ser abençoados, ele estava prestes a morrer. Presta atenção na hora da bênção, rapaz. Na hora da bênção. Tem gente que nem pede mais bênção a pai, nem bênção a mãe, nem bênção a ninguém. Na minha casa, toda hora pede bênção, tem hora que tem que mandar parar de pedir bênção. Fala assim, gente, já abençoei, bênção a pai, bênção. É inesgotável? Continua abençoando. Então continua pedindo bênção a pai, bênção a mãe, bênção não sei quem. Continua pedindo, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu falo, oração é sem cessar. Mas agora o pastor falou que bênção também é sem cessar. A fonte é inesgotável. Jacó, chama esse filhinho lá, vai abençoar geral, todo mundo. Só que na hora que chega nos filhos de José, o Manassés e o Efraim, eles estão perseguindo. Eu cheguei lá no monte, Deus começou a falar dos trilhos para mim. Daqui a pouco eu conto a revelação para vocês. Chamou para abençoar. E aí, Deus falou uma coisa forte comigo naquela bênção, gente. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó, ele tinha um cajado. Só que na hora de abençoar os filhos de Deus, ele diz assim, é que eu tenho, olha só, hoje na hora da morte tem uns negócios engraçados, né? É que eu tenho umas montanhas que eu conquistei. Oxente, mas God, quem sabia disso? Mas nem eu sabia quando eu você. Ele falou assim, eu conquistei com a espada e com arco. Você sabia que Jacó tinha espada e tinha arco? Falei, cara, vi esse homem a vida inteira pastoreando. Recebe aí, pastor, recebe. Eu vi esse homem a vida inteira pastoreando. Só tinha um cajado na mão. Não tinha mais nada. De repente, apareceram as montanhas que ele conquistou pela espada e pelo arco. E aí o texto vai dizer uma coisa linda para mim e para você. Eu estou abrindo só um parênteses, já volto. Ele vai dizer assim, que Jacó abençoou os filhos com uma bênção superior àqueles que ele já havia abençoado. Eu quero profetizar na sua vida. Amém? Eu quero profetizar agora na sua vida. Você já foi abençoado. Você já é abençoado. Só que em 2023, Deus que sempre tem mais. Deus tem sempre mais para dar para os seus filhos. Ele está dizendo que é fonte inesgotável. Ele está derramando uma bênção superior à bênção com que você já foi abençoado. Conquistas acima das conquistas
observo o crescimento e cada dia que passa eu estou melhor. Você está ligado aí, gente? Semeadura? Amém, todo ano. Tem um que você fala assim, ai irmão, esse ano não, eu já participei ano passado. Ai irmão, é todo ano, enquanto tiver sol, lua, estação. Porque de repente Deus surge com um mistério desse. E Deus pode te surpreender. Eu creio que um olhou para o outro assim, hã? Espada? Você viu como é com espada? Tem guerra que você está vencendo que ninguém está vendo. Presta atenção. Presta atenção. Quem é que está observando o crescimento da semente na tua vida? Só você! Só você! E olha que só você passa e vê aquela plantinha lá. Eu sei disso porque eu cuido das minhas. Aí eu olho para ela e falo assim, cara, você saiu essa florzinha aí hoje. Ninguém viu, só eu estou vendo. Mas na hora que a gente é grande, frondosa, todo mundo vai bater palma, vai dizer assim, eu já sabia que você ia vencer. Você tinha mesmo cara de vencedor. Como é? Eu estou observando o crescimento. Deixa eu ficar olhando a minha plantinha. Ai, bobeira. Você já está mudando isso. Deixa quieto. No tempo. Fala comigo assim, na hora certa. Na hora certa. As coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Para semear, tem que respeitar o processo. Tem que respeitar o processo. Você entendeu? Ah, meu Deus, tá claro? Vamos lá? Você vai ver, meu pastor foi lá nascer, foi lá não sei aonde, já voltei. Estou semeando, gente. Presta atenção. Observa o crescimento. Amém? Observa. Está lá no Mateus 13, versículo 31 e 32. Vou repetir. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola ele se propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de duas sementes, crescia. Ah, não, vou falar bonito. Desculpe aí, vou dar a entonação correta para você receber a bênção. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, aquela semente pequenininha, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual, na verdade, de todas as sementes é a menor, mas quando é crescida é a maior. Amém? Amém? Quem olha para o teu estado hoje diz que está pequeno, diz que está menor. Porque as pessoas têm mania de medir a gente. Uma coisa. Aleluia. Dizem que quando eu era assim, com os meus 18 anos, eu tinha 42 quilos. Não tinha, pastor? Aleluia. Eu assim, vou pensar nisso agora. Só que agora eu tenho assim, ó. Eu tenho os meus 70 e algumas coisas. Isso. E alegre. Feliz. A vida que me media antes, ela faz um esforço total. Ela tem que ser remendada até no meio agora não. O que eu preciso agora? Hein? Ficar lutando com as roupas menores? Eu preciso de uma roupa no meu tamanho ideal. Recebe a bênção. Recebe a bênção. Vai chegar a hora da tua vida que você vai parar de lutar com as coisas antigas que você luta para encaixar dentro delas. Para com isso! Se desfaz delas! A tua semente no início ela é pequenininha. E quando as pessoas veem você semeando, mas uma semente daquela. Eu falo para os irmãos, faz propósito de dezenas, faz propósito de centenas, ou faça de milhares. Mas os caras, o que é? 10 reais? O que é? 100 reais? O dia que alguém desfez o dinheiro que estava na minha mãe, ele não sabe o quanto que foi difícil para chegar ali. Ele não sabe da história. Fala para quem está do lado, respeita o processo. Respeita o processo. A semente é pequena, mas quando é crescida, se torna o quê? A maior. Diga a maior. A maior. Mas meu Deus, você não está entendendo? Você vai ter que trocar essas coisas, porque não vai caber. Eu não disse, gente. É maior. Meu Deus, tem gente recebendo. Eu estou recebendo. Se você tem na frente, eu quero receber na frente. Aleluia. Você fala, quem é que está contando? De vez em quando alguém pergunta
Quem é que está contando? Quem é que está observando o crescimento? Deus está observando o seu crescimento. Deus está de olho em você. Hoje, quando eu cheguei no monte, pensa, quando eu cheguei no monte, eu já fui chegando no monte, e o Senhor me enviando hoje para falar: salve agraciada, o Senhor é contigo. Eu não orava, irmão. Eu não orava, eu só chorava. Eu só chorava. Porque eu via, não a Amélia, eu via a Maria. Eu via a Maria, uma menina que ouviu tantas vezes que Deus escolhia as pessoas para serem usadas nos seus projetos na terra. E sabia que tinha uma profecia que um dia uma virgem seria escolhida. E de repente hoje está na casa dela e diz: é você. Ela está dizendo quem? Ela está dizendo: é você. Talvez ninguém te reconheça. Já cheguei no lugar essa semana de alguém que disse: daqui a pouco eu vou botar um tapete vermelho para você. Só que as pessoas falam isso ironizando, elas falam isso debochando, elas falam isso te diminuindo. Eu quero te dizer que você muitas vezes não é conhecido na terra, mas você é reconhecido no céu. Não igreja! Glória a Deus. Não esqueça a tua identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é chamado e escolhido. Não deixe ninguém desfazer da tua semente. É pequena no começo, mas no final vai se tornar o quê? A maior. Espera mais um pouco, dá o tempo certo, deixa crescer direito, deixa crescer no tempo de Deus. Tua semente não vai crescer no mesmo dia que você plantar. Repito, a tua semente não vai crescer no mesmo dia que você plantar, mas eu quero te garantir, ela vai crescer, você vai colher, a colheita é certa. Por que eu não respondia? Eu só chorava. Quando você chega num lugar, alguém te recebe assim: salve agraciado, o Senhor é contigo. Sabe o que eu pedi para Deus hoje? Eu falei: Senhor, eu quero perguntas que sejam relevantes e sejam sinceras, sejam perguntas legítimas. Eu não pergunto, Senhor, porque eu estou me fazendo de tonta, de boba, de lerda. Eu pergunto porque eu não sei de verdade. Quando eu olho à minha volta, eu não enxergo. Como é que o Senhor vai fazer isso? Foi a pergunta de Maria, meus irmãos. Como é que o Senhor vai fazer isso? Ela pergunta. Sabe o que o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, fala para ela? Recebe agora, igreja, levanta sua mão. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai te usar tanto, mas vai te usar tanto que você mesmo vai dizer: eu estou surpreso, perplexo, boquiaberto. Como é que o Senhor está usando a minha vida? É do Espírito o projeto de Deus na tua vida. Não é uma intuição sua, não é um desejo seu, é gerado do Espírito. Igreja cheia do Espírito Santo. Só semeia o Espírito quem é nascido do Espírito. Só semeia a coisa de Deus quem é nascido de Deus. E sabe o que ele diz? Quem é nascido de Deus tem semente boa dentro dele. É nascido de Deus, a coisa boa acontece. É nascido de Deus, quem envolve com você melhora. Mas ele diz assim: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Jesus no alto, igreja. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo. Semeia no Espírito. Quem semeia no Espírito, colhe o quê? Vida espiritual saudável. Quem semeia perdão, paz, bom relacionamento, colhe o quê? Vida emocional saudável. Está vendo quanta semente boa é aqui? Salve agraciado, Senhor, contigo. Como é que isso vai acontecer, Senhor? Como é que isso vai acontecer? Ele diz: vai ser através do Espírito, fique em paz. Não vai depender diretamente de você,
Você só tem que dizer uma coisa. Levanta a mão, a mão direita, e diga como Maria falou: eis aqui a tua serva. Cumpra-se a tua vontade. Se posiciona hoje para o projeto de Deus na sua vida, amém? Aleluia. Faça essa oração do Senhor. Faça essa oração. Eis aqui. Mas fulano de tal não entende o projeto de Deus na minha vida. Beltrano não entende a obra que Deus está fazendo. Ciclano já falou que não entende meu mistério. Irmão, é de Deus? É do Espírito Santo? Até sonho Deus vai dar para a gente te apoiar sem entender. Vocês entendiam não? José não entendia nada que estava acontecendo na vida de Maria. Nada. Mas quando Deus deu um sonho para ele, e disse assim: receba Maria. E ele disse: por quê? Porque o que nela está gerado é do Espírito. Irmão, mas eu lembro da igreja socorrista, eu não entendo nada. Irmão, é para crer. Amém? É pela fé. Irmão, presta atenção. Recebe. Porque o ministério está gerado aonde, igreja? No Espírito Santo. A obra está sendo feita pelo Espírito Santo. Quem é que está trazendo intuição? Quem é que está trazendo inspiração? É o Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Você está entendendo? Oh, meu Deus. Crescida será o quê? A maior fortaleza. Meu Deus. Aí o texto de Mateus 13, 31 e 32, o último versículo, ele vai dizer assim: ó, e se faz uma árvore. Tem gente que planta árvore. Árvore vai dar muito fruto. Além de fruto, vai dar o quê? Mais semente. Vai dar fruto, vai dar mais semente, vai dar o quê? Mais árvores. E mais sombra. Mais sombra e mais abrigo. Olha como é que sente. Ele diz: é maior. Deus está chamando para um projeto maior, só que às vezes você não entende isso. Pede para o Senhor e para o Espírito Santo: abre os meus olhos espirituais. Está lá no Salmo 127, versículo 2. Deus dá aos seus enquanto dorme. Irmão, até enquanto você dorme, a sua lavoura vai estar crescendo. A sua lavoura vai estar crescendo. Isso é que é bênção de investimento. Se você começar com os investimentos, ou os técnicos, né, os experts de investimento, hoje em dia, eles vão dizer: coloca o dinheiro para trabalhar para você. Não sei se você já ouviu isso. Eles vão falar de investimento. Isso é quando você não está mais naquela labuta lá trabalhando de sol a sol, e aí você começa a investir e a multiplicar. Deus está falando de multiplicação. Então, onde que vem a satisfação? Pastor, onde que vem a alegria? Vem exatamente no ponto, meu irmão, minha irmã, que você vê toda a sua lavoura vai estar repleta. Vai estar repleta, transbordante. Amém? Aí você diga assim: pastor, 2022, misericórdia. Os planos deram errado, pastor. Teve umas coisinhas que deram errado. Eu estava pregando aqui domingo, e aí eu falei sobre coisas dar errado. E o rapaz que abriu outra escola estava ali. E ele disse que eu saí de casa agora e falei com a esposa: eu vou indo para a igreja, mas tudo esse ano deu errado para mim. Tudo deu errado para mim. E quando eu terminei de pregar, ele me encontrou aqui no meio e falou: às vezes você acaba de pegar aquela mensagem, é fé, Jesus está fazendo. Aí o irmão está ali, não crendo nada, só pensando no problema dele. E isso acontece comigo de vez em quando. Eu dentro daqui, encontro lá no meio, misturado com os irmãos, alguém me abraça. Aí ele falou assim: mas tudo deu errado. Eu já estou adiantando, irmão. Você já está pensando que tudo deu errado. Já estou adiantando o processo, assim. Presta atenção. Você pode estar dizendo assim: mas tudo deu errado. Para de ver dessa forma. Você está ressignificando o seu ano, amém? É ou não é? Você está ressignificando o seu ano. Você está nomeando. Olha como planta. Irmã Cris, eu e a Cris gostamos de mexer com planta. Não é mesmo, Cris? Como é que funciona a planta? Aquelas coisinhas em volta, aqueles galinhos, aquelas folhinhas. Como é que a gente faz às vezes com aquilo tudo? A gente simplesmente fala assim: essa planta deu errado? Ou a gente continua adubando o pezinho da planta? Tá.
Os universitários vieram hoje. Então, uma planta, quando ela morre, o que ela passa a ser? Esterco da terra. Hein? É ou não é? É ou não é, gente? Ou então vocês fazem um Google aí agora. Pesquisa aí para mim, ajuda a pastora a pregar. Se tudo que você está fazendo é semente, e tudo que você está fazendo é plantação, o que você vai fazer agora? Quem que vai ser essa situação aqui? Para aquilo que eu preciso prosseguir. Presta atenção, ano novo é para mim e para você. Prosseguir. Como é que eu vou fazer para ir em frente? Você tem que pensar correto. Amém? Essa situação aqui vai ser o quê? Adubo para a próxima semente. Olha para Paulo, gente. Olha para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu pego tudo que eu já conheci e transformo em esterco, adubo. E ele diz o quê? Que é para glorificar o nome do Senhor. Ele não está dizendo que ele jogou fora. Ele está dizendo que ele aproveitou. Agora eu vou te dar uma bênção, uma semente, outra semente, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos que Deus transforma maldição em bênção, a gente tem que ter na nossa mente Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Ele vai dizer assim, que Deus, o nosso Senhor, eu vou abrir a Bíblia. Vocês conhecem de qual? Eu não, eu sou criança. Eu tenho que confirmar. Aleluia. Romanos 8. Acha Romanos 8 aí para mim, rapidão. 8, 28. Não está. Não está. Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Resumo: aquilo de errado que deu na sua vida, presta atenção, aprenda a partir de hoje a extrair o adubo dessa situação. Aprenda a partir de hoje a aproveitar. Eu estou ministrando na sua vida, nos que estão aqui e os que estão recebendo através da página. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para pegar a situação adversa da sua vida e extrair e transformar aquilo que era contra você no seu benefício. Amém? Amém? Eu falei devagar para você tomar posse. Deus é poderoso para trabalhar nessa situação e extrair o melhor da situação mais drástica e difícil que você esteja passando. Então aquilo que deu errado, pega, trabalha, tira a lição, não volta lá atrás para pegar não, tira a lição, ressignifica e parte para frente. Amém? O que deu errado aqui é adubo para a próxima semente. Isso, para a próxima semente. Amém? Está dando para acompanhar ou a pastora está correndo demais? A pastora está meio por hora? Está dando? Então, como planta, a planta que morre, você estercar a próxima semente. E ela vai crescer o quê? Saudável. Amém? Assim são os seus novos planos. Assim. O que a pastora está falando? Deu errado? Traduzindo para quem não entendeu até agora, irmão. Tenta outra vez. Lança a rede do outro lado. Não desiste. Não fala para Deus que você está muito cansado, que já lutou a noite inteira, que já tem trocentos anos, você já não aguenta mais essa situação. Eu estou dizendo para você, tente outra vez. Fala para o seu irmão, continue plantando. Continue plantando. Amém? E para a gente encerrar, a colheita sempre é proporcional. Amém? Está lá o texto de 2 Coríntios 9,6. Isso afirma, aquele que semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe com fartura, com abundância também ceifará. Amém? Eu acho que nenhum de nós aprendeu a calcular semente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Irmão, Deus está falando comigo e você. Você quer aprender a calcular semente. Eu acho que eu nunca parei muito para pensar para fazer isso. Não sei se alguém aqui faz isso. Alguém aqui faz isso? Igual o agricultor faz? Porque o agricultor, o semeador, ele não só sabe a hora certa de plantar e colher. Ele sabe a quantidade
que ele vai plantar para ter esse total de colheita. Você sabe isso? Parou para pensar nisso? Deus está abrindo isso em 2023. Amém? Deus está abrindo essa para nós. E nós vamos tomar posse aqui. Ele diz assim: quem semeia pouco, o que acontece? Colhe pouco. E quem semeia muito? Colhe muito. Ele está falando de proporção. Se ele está falando de proporção, ele está dizendo assim: quem semeia sabe a quantidade que vai colher. Loucura! Calcula o que você deve semear. Calcula a quantidade de semente para obter uma colheita bem sucedida. Você quer uma colheita bem sucedida? Para o que você quer, essa semente aqui produz? É isso que eu estou perguntando. Você sabe isso? Você semeia pouquinho, quer colher muito. Séria coisa, né? Jesus toma conta. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Tá? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quanto mais você planta, mais você colhe. Se você acha que está colhendo pouco, então você tem que fazer o quê? Plantar mais. Não é ficar brincando com o tempo e nem brincando com o dono do tempo. Tá? É isso que a gente tem que entender. Plante sementes melhores. Pastor, não estou colhendo coisa legal. Muda a semente, muda a cultura. Dependência total de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 7 e 8. De modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem é o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o galardão, segundo o próprio trabalho. Mas Deus dá o crescimento. Um agricultor confia em Deus. Por que as pessoas não semeiam? Elas não confiam em Deus. Que isso, pastor? É verdade. Porque se ele diz que é para fazer e eu não faço, eu desobedeço. E aí, ainda que eu queira dizer que eu confio nele, eu não confio. Por quê? Porque a única parte do processo que eu não posso interferir é o crescimento. Eu só posso fazer duas coisas: plantar e regar. Então, como é que eu planto? Ponho a minha semente. E como é que eu rego? Oro e falo a palavra sobre ela. Você está entendendo? Por isso você veio hoje. Orar, botar a palavra. Mas nem isso eu faço às vezes. Eu vou lá dar um troco na igreja. Eu vou lá botar uma esmola. Irmão, presta atenção. Rega, orando e falando a palavra sobre a sua semente. Amém? É isso. Não há quem culpar, não há quem responsabilizar. Vou responsabilizar fulano. É culpa do governo, é culpa da bolsa de valores, é culpa do meu patrão, é culpa. Não, irmão, não é culpa. No reino não tem culpa, tem responsabilidade. E quem é responsável por essa área não sou eu. Agora, isso aí eu ministro na sua vida. Para de querer fazer o que só Deus pode fazer. Faz o que está na sua mão. O que o ser humano pode fazer? Plantar e regar e fazer crescer. É Deus quem faz crescer. Não tem essa história. É Deus. Nós estamos cansados porque queremos fazer o que só Deus pode fazer. Irmãos, eu quero encerrar com vocês aqui. Amém? Em nome de Jesus, qualquer dia a gente continua essa conversa em qualquer outro lugar. Mas abre mão da semente hoje. Suporta as dificuldades. Espera o tempo certo. Amém? Observe o crescimento. E saiba que a colheita sempre será proporcional ao plantio. E tenha dependência de Deus. Você entendeu? Está claro para você? Em nome de Jesus? Então, se você hoje trouxe a sua semente, você vai fazer. Eu vou passar para o pastor. Eu queria ter passado uns 10 minutos antes, mas eu queria encerrar essa parte, né? Mas eu vou passar agora para o pastor e ele vai estar orando com vocês e também fazendo a consagração da nossa diretoria para 2023. Amém? Nós aprendemos hoje a semear mais um pouquinho. Certinho? Eu quero agradecer em nome de Jesus. E as palmas, louvem a Jesus. Agora em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que a
Você propôs trazer o seu dízimo, uma oferta, então você vai pegar aí, em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer uma semeadura no final da campanha. Você vai pegar o envelope e nós vamos estar consagrando, e aí no sábado você vai trazer. Durante todos esses 7 dias vai ter alguém semeando e vai ter alguém regando. Eu agora vou fazer uma oração regando essa mensagem, essa semente que foi semeada aí. Amanhã Lidiane vai estar ministrando e vai ter um outro irmão, uma outra irmã, quem sabe, orando e regando. E aí o que nós vamos fazer? Tudo de bom que você fizer esse ano, tudo de bom, faça. Se tiver alguém próximo a você, você peça que essa pessoa ore. A Bíblia diz assim: um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. A gente não faz segundo a orientação da palavra e a gente fica esperando o resultado. Não, tem que ter quem planta e tem que ter quem rega. Coloca a mão sobre o seu coração. Prestem atenção. Essa palavra que foi semeada, ela precisa ser escondida, senão o pássaro vem e arrebata ela. A Bíblia diz que o diabo fica de olho, querendo tirar a semente que foi plantada. Pai, a oração nessa questão é como uma água. A água que é lançada sobre a semente, água que é lançada sobre o terreno. Ó Deus, essa mensagem poderosa fora lançada, essa semente que fala a respeito da plantação, a respeito de regar a plantação, mensagem que veio nos falando da ceia, mensagem que veio nos falando do crescimento que o Senhor dá e tantas outras bênçãos. Em nome de Jesus, que desça chuva do céu. Ah, Senhor, aqui não é uma terra onde cai neve, mas aqui cai chuva. E no profeta Isaías diz que assim como cai a chuva e a neve do céu e rega a terra, assim será a palavra que sair da tua boca. Não voltará para ti vazia, antes prosperará naquilo para o qual está sendo enviado. Então, com oração eu rego esta semente que fora lançada pela semeadora Adélia. Em nome de Jesus, com esta oração eu rego as sementes que serão lançadas nesse gasofilácio, para que cresça, prospere, e que no nome de Jesus os demônios não tenham acesso e não possam tirar, remover, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você propôs no seu coração, você vai entregar aqui, ó, em nome de Jesus, tá? Você vai colocar no altar de Deus. Pastor, o que eu continuo fazendo com essa semente que a pastora acabou de lançar? Você vai orar sobre ela. Ora, rega sobre ela. Como eu disse, para amanhã vai ter mais alguém ministrando, semeando, e vai ter alguém regando. Na terça-feira não vai ser diferente, tá bom? Ô Nê, vem para cá, Nê. Eu quero orar com a Enedina. Ninguém colocou no grupo ontem, mas me parece que foi aniversário da Enedina, não é isso? Aleluia! Aí, que bela. Uma menina. Tá linda essa menina. Não, cara, nós estamos nós estamos. É isso aí. É meio certo. Meio certo. É meio certo.
Estando as mãos de vocês aqui, nós vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Medina. Após a oração pela vida da Miriam, nós vamos orar por todos os irmãos que estarão trabalhando conosco esse ano em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abraça-me aqui, pastora, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, Amém, Jesus. a vida é maravilhosa. Glória a Deus. A vida é uma dádiva que ninguém mais pode dar, só o Senhor. Só o Senhor. E o Senhor presenteou a Emedina com a dádiva da vida. E o Senhor veio dando para Emedina a graça pela qual Emedina é salva. Te rendo graças pelo ventre que gerou Emedina. Te rendo graças pela vida do pai da Emedina, dos irmãos